Pessoal, bom dia, sejam bem-vindos aí a mais essa aula de laboratório de análise. Bom, a aula de hoje está dividida em dois momentos. Primeiro momento, eu vou estar desenvolvendo com vocês a modelagem. O objetivo da aula hoje é a gente falar sobre modelagem em caixa branca. Então, no primeiro momento, eu desenvolvo o modelo caixa branca de um sistema de fluxo de fluidos, né, de escoamento de fluido. E na segunda parte, no segundo momento da aula, eu explico a prática que é para vocês estarem desenvolvendo. Bom, então vamos lá, né? Começar. Opções. Então, a modelagem em caixa branca. Pessoal, esses dois arquivos que eu estou mostrando aqui, ele já está disponível no Cigar, tanto os slides quanto o guia de prática. Por acaso, alguém na turma tem o livro do Dorff na 11ª edição, versão digital desse livro? Ninguém tem versão digital do livro? Bom, vocês vão ver o porquê. Então, vou mostrar os objetivos da aula e, na sequência, eu já passo para essa modelagem do escoamento de fluidos, tá certo? Bom, o objetivo da disciplina aqui hoje, da aula de laboratório, é que a gente consiga identificar a entrada e saída de um sistema de controle, analisar os fenômenos físicos relacionados ao processo, obter um modelo matemático que descreva a dinâmica do sistema, apresentar e justificar as hipóteses assumidas durante a modelagem, definir a região de validade do modelo. Bom, então nós vamos estar olhando todos esses aspectos baseados no problema de escoamento de fluido. Esse problema de escoamento de fluidos, ele é um exemplo do livro do Dorff, o exemplo 2.2, que está na 11ª edição, tá? Eu vou tentar escanear esse exemplo aqui para tentar compartilhar com vocês, porque aí tem um passo a passo talvez mais detalhado do que eu vou mostrar aqui nesse encontro, nesse momento. Bom, a modelagem em caixa branca, quando a gente vai fazer ela é uma modelagem matemática em que a gente analisa os fenômenos físicos envolvidos no processo que a gente quer controlar. Então, basicamente, a gente vai chegar num equacionamento matemático que descreve o comportamento do sistema. Então, quando eu altero a entrada desse sistema, como é que fica a variável minha a ser controlada, qual que é o comportamento dela, representando tanto a dinâmica de transitório quanto a dinâmica em regime permanente ali do sistema. Para isso, a gente utiliza e emprega nesse equacionamento matemático os conceitos da física. Então, todo aquele fundamento que vocês viram ao longo da física, seja na física, na disciplina de física, ou seja nas disciplinas da mecânica ou disciplinas da elétrica, porque, por exemplo, esse sistema aqui de escoamento de fluido, ele pode ser claramente e facilmente modelado aqui como um sistema eletromecânico. Você tem a parte elétrica ali no controle de válvula, você tem a parte mecânica ali na mecânica do fluido em si. Então, acaba que a gente tem as duas coisas aqui presentes. Então, é um sistema eletromecânico em que o objetivo de controle para esse processo especificamente é controlar a altura da coluna de líquido que está ali dentro, de fluido, tá? Olhando primeiramente para a imagem, dá para se ter uma ideia geral do processo e conhecer suas principais variáveis e características físicas. Então, dá para a gente observar ali, primeiro, o formato do tanque, que implica diretamente na modelagem. Ele é o reservatório. Ele possui um formato cilíndrico. Dentro desse negócio, dentro desse reservatório, nós vamos ter uma coluna de líquido em que eu vou medir essa coluna de líquido relacionando esse valor com a variável H.
Esse reservatório, ele tem uma área de seção transversal dada por A1. É o espelho do fluido. Qual que é a área desse espelho de fluido? Essa área é uma área constante ou é uma área variável em função da altura? Para esse caso nosso aqui, ela é uma área constante. Você pega lá, da altura zero até a altura máxima do tanque, é um cilindro e não tem nada nesse cilindro. Então, é uma área constante, que seria para mim a variável A1. Tem uma vazão de entrada, tá? Que quando a gente for fechar a malha lá na frente, for perturbar esse sistema para conseguir analisar suas características, esse sistema, tá? Que é dado pela vazão de entrada ali, Q1, você pode atuar nessa vazão de entrada de duas formas diferentes. Ou você controla a rotação da bomba, deixa a válvula ali totalmente aberta, se for o caso, se tiver válvula nesse sistema de tanque, e controla a tensão aplicada na bomba, controla a rotação da bomba. Então, você está controlando a vazão de entrada. Ou você atua, você tem uma vazão fixa, talvez por gravidade, por exemplo, você não precisa de uma bomba, mas você tem uma válvula elétrica ali que você consegue abrir e fechar essa válvula controlando a vazão. Então, são dois modos diferentes de controlar a vazão de fluidos, a vazão de entrada de fluido dentro do reservatório. Por outro lado, eu tenho uma vazão de saída do meu sistema, já que está chegando fluido e isso tem saída. Eu vou olhar agora a parte de saída, então eu vou olhar agora para a vazão de saída, que está dado aqui para mim por Q2. Q2, ele tem uma área, é determinado por uma área de seção transversal A2, que no caso ali é a área de seção transversal da tubulação em que esse tanque está conectado, tá certo? Que é, no caso ali, uma área constante. Isso representa para mim que nessa linha de produção, seja lá na indústria petroquímica, ou seja na indústria química, na indústria farmacêutica, eu não tenho um controle de válvula. Esse meu reservatório está conectado a uma rede de alimentação aí, né? Sai dele uma rede de alimentação, ele é um reservatório, e não existe um registro ali. Ou seja, se eu tiver um tubo de 100, a área de seção transversal para mim ele é um tubo de 100. Ou um tubo de 50, ou um tubo de 75, ou um tubo menor, não interessa. Mas eu não consigo alterar para esse esquema a área de seção transversal na saída do tubo. Então, basicamente, tudo isso que eu falei, a gente consegue perceber conhecendo o processo. Isso aqui é uma caixa d'água. Todo mundo sabe, caixa d'água, como que funciona. Todo mundo tem uma em casa. É bem simples como isso aqui funciona. Tudo que eu falei, a gente já tem experiência, só estou pontuando aqui algumas variáveis. Bom, identificação de variáveis. A minha variável de interesse aqui é a altura da coluna de líquido. Então, é H. Além disso, estão envolvidas nesse processo a vazão de entrada, que é Q1, e a vazão de saída. A vazão de entrada e a vazão de saída ditam para mim a dinâmica do sistema. Ou seja, eles interferem diretamente para mim na variação da coluna de líquido, da altura da coluna de líquido. Bom, além disso, da dinâmica do processo como um todo, nós vamos ter uma variação de altura na coluna de líquido nula quando a vazão de entrada for igual à vazão de saída. Então, o que está chegando de material, de fluido, está saindo, consequentemente, a coluna de líquido vai permanecer inalterada. Quando isso ocorre? Em regime permanente, ou seja, o seu sistema, a caixa d'água, ela já está em uma condição de equilíbrio, tá? Equilíbrio mecânico mesmo, naquela questão ali do princípio de conservação da massa. Ou seja, toda a massa que chega, essa mesma quantidade de massa está saindo. Se o que chega está saindo, minha coluna de líquidos vai ficar parada ali, vai permanecer constante. Caso contrário, se chega mais fluido do que está saindo, há uma perturbação positiva, então a minha coluna de líquido vai subir. E caso a vazão de saída seja maior que a vazão de entrada, a minha coluna de líquido vai diminuir sua altura, vai ter a altura ali reduzida.
São as 3 condições que nós temos aí mexendo com Q1 e Q2, analisando a altura da coluna de líquido. Ok? Bom, eu vou falar muito sobre essa questão aqui da Q1 ser igual a Q2, que é o regime permanente. Então, é o momento em que a minha variação de altura, tá, ela é nula. O meu ΔH, eu não tenho variação na altura da coluna de líquido. Então, meu ΔH é nulo. Bom, todo processo físico que a gente for modelar e for fazer uma modelagem por caixa branca, vamos ter que assumir algumas hipóteses. Por que nós vamos ter que assumir alguma hipótese? Porque eu não consigo considerar toda a física presente no meu processo. Eu vou ter que acabar escolhendo alguma coisa, e essa alguma coisa que eu escolho, eu vou ter que jogar fora do meu modelo. Para quê? Para simplificar. Senão eu começo a problematizar o meu modelo de uma tal forma, deixar ele com uma complexidade tão grande que muitas vezes eu não vou conseguir implementar e ter uma saída adequada para esse modelo meu. A fim de reduzir esse esforço matemático, a gente assume algumas hipóteses que possibilitam a simplificação do modelo. Cuidado com as hipóteses que vocês vão assumir pelo seguinte fato. Se eu estou jogando parte da dinâmica fora, quando eu assumo... Pessoal, estão me ouvindo ou minha internet caiu? Alô? Acho que voltou então, beleza. Vamos continuar. Cuidado, o que eu estava dizendo aqui cuidado com as hipóteses que vocês vão assumir, porque hipótese significa simplificação do modelo. Se você simplifica demais, o que isso representa? Representa que depois aquela equação que você está chegando não vai descrever o fenômeno que você quer representar numa equação, tá? Então lembra, modelo ele descreve aproximadamente algo que a gente quer representar fisicamente. Tem modelos bons, tem modelos ruins. Seja um modelo bom, seja um modelo ruim, você tem que controlar o sistema. Esse é o nosso objetivo. Bom, hipóteses iniciais. O meu fluido, ele é incompreensível. Esse não aqui tá sobrando na frase, tá, gente? Isso aqui ficou errado. Ele é incompreensível, ou seja, ele não sofre compressão. Vocês vão ver o efeito disso lá na frente. E segundo, esse fluido que está ali dentro do reservatório, ele é não viscoso. Ou seja, quando eu falo que um fluido ele é não viscoso, significa que tanto as camadas mais internas quanto as camadas mais externas desse fluido deslocam-se na mesma velocidade. Não há uma diferença significativa entre as camadas mais externas do fluido de velocidade para as camadas mais internas. Então, quando eu olho todo aquele fluido dentro do reservatório, ele está deslocando-se em uma velocidade constante. Bom, então estou assumindo essas duas hipóteses para dar início à minha modelagem. Bom... Ô Lucas, desculpa. Tem como você repetir de novo a parte do fluido não incompreensível? Quando eu tô... Aqui, na verdade, a minha frase está escrita errada, tá? Esse não existe. O fluido é incompreensível, então ele não pode sofrer compressão. Então, se eu tenho 10 litros de água lá, eu vou continuar tendo 10 litros. Eu não consigo comprimir isso, ou a compressão que eu tenho ali, se isso estiver sob uma pressão externa, ela é insignificativa para mim. Ok? Entendi. Aqui sobrou que foi o não na frase aqui, que não tinha que estar aí não. Bom, partir do princípio de conservação da massa. Então, eu sei que massa ela é dada pela massa específica. Eu consigo encontrar a massa do reservatório, utilizando a massa específica ou densidade daquele fluido que está lá dentro do reservatório, multiplicando isso pelo volume. É o que está descrito para mim na equação 1. Então, olha aqui, quando eu falo lá especificar as variáveis e identificar as variáveis, é o que eu estou fazendo logo abaixo da equação 1. É dando nome aos bois. Então, aqui, M para mim é a massa de fluido dentro do reservatório, ρ a massa específica ou densidade, V o volume de fluido armazenado no reservatório. Bom,
Se eu estou falando de volume e eu conheço as características mecânicas, físicas do meu reservatório, eu posso calcular esse volume. Para aquele caso específico aqui da imagem, eu tenho uma área de seção transversal constante, do início ao final do tanque, e para eu achar o volume, é só multiplicar essa área A1 pela coluna de líquido. Eu tenho um volume ali e morreu. Então, ó, o volume ele é dado pela área de seção transversal vezes a altura da coluna de líquido, de fluido. Em que A1 ali é a área de seção transversal, ou seja, o espelho. H, a altura da coluna de fluido. De novo, se eu entro com uma fórmula e nessa fórmula as minhas variáveis não foram ditas, uma vez que eu apresento a equação, eu tenho que dizer o que é cada uma dessas variáveis. Bom, posso pegar a equação 2 e substituir na equação 1 e agora expressar a minha quantidade de massa em função de parâmetros físicos do meu tanque, que é a característica do fluido que está lá dentro, que é a massa específica, a característica física e a altura ou espaço ocupado dentro do meu reservatório. A característica física está vindo pela área de seção transversal, A1, e o volume, quanto está sendo acoplado, essa informação é completada quando eu consigo fazer a leitura da altura de coluna de líquido. Contudo, gente, apesar da gente ter chegado nesse momento aqui na equação 3, a equação 3 ela é uma equação estática. O que isso representa para mim? Representa que se você vai lá no seu reservatório, ela só é válida no instante que você tira uma foto. Pá, você foi lá, tirou a foto, registrou um momento. A equação 3 vale. Para a foto, você pode calcular antes, você pode calcular depois. Daqui uma semana não tem problema. Essa fórmula vai valer para aqueles valores registrados ali pela foto. Só que o meu sistema, ele não é estático. Está chegando fluido e está saindo fluido. Então, a equação 3 ela não consegue descrever para mim essa dinâmica da massa no interior do reservatório. O que a gente precisa fazer? Eu preciso converter a equação 3 de forma a deixar ela dinâmica. Como que eu faço isso? Aplicando a derivada temporal na equação 3. Então, eu vou derivar a equação 3 em relação ao tempo. Então, quando a gente faz essa derivada de 3 em relação ao tempo, a gente obtém a resposta temporal daquela dinâmica. Bom, obter a resposta temporal, o que agora passa? Eu passo a trabalhar com taxa. Ou seja, a taxa de massa, a minha taxa de massa, né, que está variando ali no tanque, ela passa a ser igual a ρ A1, que multiplica a variação de altura que eu tenho, que é o H ponto. Observa aqui o seguinte, quando eu fui lá e falei que o fluido não podia ser compreensível, né, que o fluido é incompreensível, significa que a minha massa específica não pode ser alterada. Então, é aquele caso, se eu tinha lá 100 litros de fluido, eu não vou conseguir comprimir isso e reduzir para 50 para alterar a massa específica. Por isso, a derivada da massa específica ou da densidade do fluido, ela é igual a zero. Então, assumindo aquela hipótese do fluido ser específico, eu tiro uma derivada do meu problema e coloco, eu tiro uma variável, né, e entro com uma constante, que agora o ρ para mim ele passa a ser constante durante todo o meu processo. Então, agora eu fico tendo só duas derivadas, a quantidade de massa e o quanto está variando ali na minha altura. Bom, tem uma equação diferencial aqui nessa equação 4? Tem. Essa equação diferencial descreve o meu problema lá do tanque? Não. Por quê? Porque eu não tenho relacionado na equação 4 a vazão de entrada, eu não tenho relacionado na equação 4 a minha vazão de saída. Então, eu não consigo descrever a dinâmica do sistema como um todo, utilizando simplesmente a equação 4. Bom, se eu não consigo,
vou tentar fazer isso de forma diferente, ou vou tentar completar isso daqui. Então, eu vou analisar o meu sistema agora, estou analisando o sistema em regime permanente. Ou seja, regime permanente, a minha variação de altura, a minha variação de massa é nula, tá? Então, o ΔH e o ΔM são nulos. Quando que eu tenho isso? O ΔH eu já tinha falado lá atrás que ele é nulo quando a vazão de entrada é igual à vazão de saída. Assim, essa subtração que eu tenho aqui na equação 5, ela sempre vai dar zero. O que está chegando é igual ao que está saindo. Então, resulta que m ponto é igual a zero. Bom, já que eu sei que a minha variação de massa é a diferença entre o que está chegando e o que está saindo, bom, como que eu posso escrever essas vazões aqui? Vou olhar para a minha vazão de saída, que a minha vazão de saída, eu não tenho válvula regulando, ali eu tenho tubulação, então eu tenho uma área constante. Como calcular a vazão de uma área constante, de vazão de saída de uma área constante? Massa específica do fluido, vezes a área de seção transversal da saída, do tubo de saída, vezes a velocidade com que o fluido está passando por essa área de seção transversal. Bom, se vocês fazem a continha matemática aqui depois, vocês vão ver que isso aqui vai dar a vazão em massa, a vazão mássica de saída ali do meu fluido, que vai dar ali quilos por segundos, tá certo? Se você faz essa multiplicação aqui dessas três variáveis, ρ, A2 e V2. Bom, se eu sei que a minha vazão Q2 pode ser expressa em função de ρ, de A2 e de V2, eu posso substituir Q2 na equação 5 de forma a obter a equação 6. Certo? Bom, então já melhorou um pouco para mim, porque agora eu já consegui introduzir no meu modelo, na minha equação diferencial, mais um parâmetro físico do meu sistema, que no caso aqui é quem? O A2. Isso é um parâmetro físico, constante. Você vai lá e mede e sabe qual que é a área de seção transversal que está lá no seu tanque. Bom, ainda assim, eu agora preciso de resolver como lidar com essa velocidade que apareceu aqui para mim. Como escrever essa velocidade em termos das variáveis físicas que eu tenho do meu processo? Bom, o passo para se fazer isso é que existe uma dependência de V2 por H. Como assim? Todo mundo sabe, todo mundo já viu isso aqui de um jeito ou do outro, indiferente qual é o reservatório que você tem, que a velocidade com que o fluido sai depende da altura. Você pode fazer esse experimento na sua casa. Enche uma garrafa PET de água e fura ela embaixo. No primeiro momento, enquanto a garrafa estiver cheia, o esguicho de água vai longe. Por quê? A velocidade com que o fluido está saindo é alta. À medida que a coluna de água vai reduzindo nessa garrafa PET, a distância com que o esguincho de água ali alcança vai diminuindo. Por quê? A velocidade com que esse fluido está saindo da garrafa, que a água está saindo da garrafa, está sendo reduzido. Então, eu sei que há, tá certo? Uma dependência direta ali, uma relação, né, da vazão do meu fluido na saída em relação à altura da coluna de líquido. Bom, que equação da física relaciona isso para mim? A equação lá do princípio de Bernoulli, a equação de Bernoulli, em que a gente tem que a velocidade de entrada de um fluido mais a pressão que está ali, mais a massa gravitacional ali, a força gravitacional, tem que ser igual à vazão de saída e a pressão externa onde isso está saindo. Bom, então dá para se aplicar a equação de Bernoulli para que eu consiga escrever a velocidade V2 em função de H. Bom, então eu sei que V1 é a velocidade do fluido no reservatório, P1 e P2 são as pressões na entrada e na saída do tanque, G é a aceleração gravitacional. Então, eu volto no meu sistema. O que eu sei de V1? Como que eu
posso ter uma relação para V1, que é a velocidade do fluido dentro do reservatório? Bom, existe uma relação. A2 é muito menor do que A1. Ó, se você vem aqui no desenho, A2 é a saída do tubo. Ela é muito menor comparada com a área de seção transversal do reservatório. O que isso implica para mim? Que enquanto o fluido está saindo aqui no tubo com uma velocidade alta, isso é diretamente proporcional. Aliás, é inversamente proporcional. Então, a área que é maior, a velocidade dentro do reservatório, ela é menor. Como há uma significativa diferença entre A1 e A2, eu posso assumir que, como A2 é muito menor do que A1, portanto, a velocidade do fluido no reservatório é desprezível. É como se ela permanecesse constante. Porque ela vai ser tão pequena que esse termo aqui para mim ele vai ser praticamente nulo. Ainda mais que eu vou elevar isso ao quadrado. Então, se eu considero que V1 é nulo devido a essa característica física do sistema, esse primeiro termo vai sumir da minha equação. Bom, outras variáveis que eu tenho aqui, P1 e P2. P1 é igual a P2. Por quê? Tanto a vazão de entrada quanto a vazão de saída possuem o mesmo valor, visto que a pressão que está sendo exercida sobre essa saída aqui, sobre essa entrada A1 e na saída da tubulação é a pressão atmosférica. Então, P1 igual a P2 significa que nessa equação eu posso cancelar P1 e P2. Ou seja, matei o primeiro termo, matei o segundo termo, matei o último termo da equação 7, simplesmente analisando características físicas do processo. Bom, com isso eu consigo reescrever a equação 7 isolando V2. De que forma? V2 passa a ser igual a raiz quadrada de 2GH. Então, olha, utilizando a equação de Bernoulli, eu escrevo V2 como uma função de H, que é um parâmetro físico que eu consigo medir utilizando um único sensor. A minha saída era o que me interessava. Então, eu posso substituir a equação 8 na equação 6. Olha o que vai virar para mim, então. Ao substituir 8 em 6, a minha taxa de variação de massa ela passa a ser igual a Q1 menos ρ A2, raiz quadrada de 2GH. Eu não tinha achado lá no início uma relação de M ponto, que foi a equação 4. O que a equação 4 fala? Ela fala que a taxa de variação da massa ela é igual a ρA1, que sendo multiplicada pela taxa de variação da altura. Então, eu posso igualar a equação 4, que é essa equação aqui, à equação 9. Igualando as duas equações, eu consigo obter, então, a equação diferencial que relaciona para mim vazão de entrada, vazão de saída, o estado, que é o que eu quero medir, que é a altura do sistema, e a dinâmica, como essa altura está variando. Então, eu consegui obter uma equação diferencial em que a dinâmica do processo que eu quero controlar, que é a altura, ela está escrita em função da vazão de entrada, em função da vazão de saída, levando em consideração as características físicas do sistema e do fluido. Que a característica do fluido está representada aqui por ρ, e a característica física do tanque está representada pelas duas áreas de seção transversal. A área de seção transversal do tanque, A1, e a área de seção transversal da saída, do tubo ali de saída, que é A2. Bom, então pronto, acabei. Tenho a minha equação diferencial resolvida para aquele sistema. Essa equação, quando eu entrar, substituir pelos valores físicos
do meu sistema, quando eu simular essa equação diferencial, eu consigo representar e descrever com uma certa precisão essa dinâmica da variação da altura da coluna de líquido dentro do reservatório. Ok? Pessoal, por que eu fiz esse exemplo aqui hoje de modelagem de escoamento de fluido em um reservatório? Isso foi um exemplo, porque na prática de hoje vocês vão ter que repetir essa análise no sistema que eu estou propondo. O que eu estou propondo? É só um detalhe, tá, gente? Quem tiver o livro do Dorff, que é esse livro aqui da capa verde, ó, todo, acho que tá vendo ele aí, né? Que é o que tem esse rosto do robô aí, desse humanoide. Bom, esse livro aqui, o exemplo 2.12, traz comentado esse processo de modelagem em mais detalhes. Então ele traz mais detalhes do que eu apresentei aqui, tá certo? Sim, Nathan, ia perguntar? Sim. Eu só queria saber, nessa imagem que você está mostrando, H mais delta H é a altura da superfície até o eixo central do tubo de baixo? Para esse caso aí, sim. Não, tudo bem, então. Tá certo? Mas poderia ser o fundo do tanque ali. Não ia fazer tanta diferença, não ia ter uma diferença significativa aqui, não. Ah, então tá bom. Tá? Sim, Eduardo? Professor, eu só fiquei confuso nessa modelagem porque a gente teve que ir para o regime permanente para modelar, sendo que o regime permanente só representa uma parte específica, uma foto, digamos assim, do processo. Na verdade, eu utilizo informações do regime permanente para conseguir cancelar alguns termos e obter a equação diferencial, a dinâmica do sistema. Então eu tenho sim que fazer essa jogada aí entre os dois. Não adianta você querer pensar só no sistema movimentando, porque você conhece seu sistema parado. Então você tem que utilizar dessa informação que o seu sistema está parado. O que você consegue extrair de informação disso para te ajudar a estabelecer uma dinâmica? Conseguiu entender aí? Entendi. É só mais um artifício, né, na modelagem? Não, é uma parte de interpretação do seu sistema. É uma forma de você fazer leitura do seu sistema e extrair informações que você te ajuda a construir um modelo dinâmico. Ah, beleza. Então é uma forma de você conseguir extrair informações da dinâmica do processo. Ok? Beleza. Pessoal, esse exemplo aqui, como eu disse, está no livro do Dorff e está lá explicadinho. Bom, vou passar então aqui, vou abrir a prática de hoje. Deixa eu só abrir o guia de prática. Ela, na verdade, também já está no Cigar, talvez alguns já tenham visto. É esse PDF, já fiz o upload dele no coisa. Faço uma breve introdução aqui, muito curtinha, sobre o que é uma modelagem de caixa branca e os nomes que ela tem. Objetivo do guia de prática aqui que vocês vão ter que fazer para mim, tá? Definir o sistema e suas variáveis, formular um modelo matemático e as hipóteses, né, adotadas aí baseando nos princípios físicos, obter as equações diferenciais contínuas no tempo que descrevem a dinâmica do sistema, tá? Nós não vamos programar nessa atividade, isso vai ficar para a parte 2 da atividade. A programação fica para a semana que vem, ok? Então, hoje vocês têm que cumprir esses 3 primeiros objetivos. Do que se trata o sistema? O sistema é um sisteminha que está lá no laboratório. É um sistema lá composto por uma placa e um ventilador em que você controla a posição angular da placa, atuando na intensidade de vento que está sendo produzido ali pelo ventilador. Então é bem isso daqui que a gente tem lá no laboratório. Esse sisteminha, ele é conhecido aí na literatura como sisteminha fan plate e é utilizado num monte de artigo, tem um monte de publicações disso daí. Então você pega, estou deixando algumas referências aqui para vocês, caso vocês queiram buscar e analisar aí alguma informação a mais. Então faço também uma breve descrição sobre esse sistema da figura 1 e já apresento aqui na descrição das atividades o diagrama daquele processo. O que a gente tem em linhas gerais, tá? Eu tenho um ventilador
Esse ventilador produz para mim um fluxo de ar. Esse fluxo de ar vai se deparar com essa chapa de alumínio que está aqui na frente, representado por essa linha azul. Isso vai exercer uma força de arrasto e vai fazer com que essa placa se incline. A placa inclinou, ela gera então um ângulo de saída que tetra. É esse ângulo de saída que você quer controlar. Então você fala assim, olha, eu quero que a placa fique em 45 graus. 45 graus em relação a quem? Em relação a normal. Bom, se ela vai ficar 45 graus em relação a normal, você vai ter que controlar o ventilador para gerar um fluxo de ar suficiente para posicionar a placa na posição 45 graus. Bom, além disso, o sistema físico, se vocês repararem aqui na foto, ele tem essa chapa de acrílico aqui, ó. Essa chapa de acrílico interna está representada por essa linha verde. O que ela faz? Ela diminui essa área A2 aqui, que é a área por onde a área de escape, a área de saída do ar. Então, a saída do ar aqui, ela é alterada de acordo com a posição angular da placa. Se a placa está mais aqui embaixo, essa área é maior. Se a placa está aqui em cima, ela é maior. Comparada ao quem? Comparada com essa região em que a placa está mais próximo da chapa inclinada. Tá? Então, esse aqui é o diagrama completo do sistema que está lá no laboratório. Contudo, para simplificar o esforço de vocês, nós vamos simplificar o modelo. Então, o que vocês vão considerar para a atividade de laboratório? Vocês vão considerar que não existe essa chapa inclinada aqui na frente. Então, vocês vão basear nesse diagrama da figura 3, em que você vai ter essa força de arrasto que está sendo produzida pelo vento. Você tem a placa presa a um eixo aqui, tá? Observa que esse eixo não está fixo na extremidade da placa, ele está em determinado ponto da placa. Então eu tenho placa abaixo do eixo de rotação, eu tenho placa acima do eixo de rotação. Vocês vão precisar determinar algumas dinâmicas e algumas características da placa, que vai ser trabalho da dupla, e a partir desse diagrama, vocês vão ter que obter a equação diferencial para esse sistema. Tirar a placa vertical, que é essa placa inclinada aqui, na verdade, desculpa, que está representada pela linha verde, muda o problema da minha área A2 ser variável? Não, ela ainda vai continuar dependendo de θ, mas pelo menos eu reduzo a complexidade dessa equação que expressa para mim aqui agora a área A2. O que vocês vão ter que responder para mim no relatório, tá? Qual é a variável de saída do sistema? Então, quem que é a variável a ser controlada aqui? No caso, eu já até respondi, é a posição. Qual é a variável de entrada? Vai depender da sua abordagem de modelagem. O que você está considerando no seu modelo? Vão ter que apresentar para mim o diagrama de corpo livre com as forças ou torques atuantes na placa. Talvez seja o caminho mais fácil para se obter o modelo dessa placa. Faz o diagrama de corpo livre, vê quais placas estão, quais forças ou quais torques estão atuantes nesse sistema, tá certo? E a partir desse diagrama de corpo livre, você então começa a estabelecer o desenvolvimento da equação diferencial. Vão identificar e descrever cada variável adotada durante o processo de modelagem, ok? Então, olha, preciso falar aqui, preciso saber dessa medida total da placa. Então, você vai lá e fala assim, olha, a placa tem um comprimento LT, que é o comprimento total da placa, ok? Ou eu tenho depois, não sei, vocês vão ter que ver aí o que vocês vão precisar. Então eu vou lá e falo, olha, eu chamei a largura talvez aqui para saber a área ali certinho. Qual é a largura? Essa largura aqui da placa, porque você está vendo a placa de perfil. Então qual é essa largura da placa aqui? Então você vai chamar de LA, largura da placa. Então vocês têm que ir definindo isso durante o processo de modelagem, igual eu fiz. Apareceu uma variável nova na equação,
logo abaixo da equação descreve o que é aquela variável. Então, feito isso, desenvolvendo o diagrama de corpo livre, desenvolvendo as equações da física, questão de torque, de força, que você vai ter que relacionar uma coisa com a outra, vocês vão conseguir, no final da história, obter uma equação diferencial para o sistema fanplate. Vão ter que apresentar quais as hipóteses respectivas justificativas tomadas durante o desenvolvimento dessa equação, igual eu falei ali, questão de viscosidade, questão de compressão do fluido, e avaliar se o sistema, se a equação diferencial obtida, ele é linear ou se ele é não linear, tá? Bom, por fim, um lembrete aqui. Lembre-se que toda resposta deve ter sua respectiva justificativa e seu devido comentário, tá? Aonde que isso vai surgir? Isso só vai aparecer para mim lá no relatório. Nada cai de paraquedas. Para você chegar numa equação, você tem uma justificativa. Para você chegar numa hipótese, eu quero simplificar isso. Então, por isso eu estou assumindo essa hipótese. Consigo simplificar daqui, eu consigo simplificar dali. Então, eu tenho que apresentar essas justificativas. Bom, estou aberto agora a dúvidas. Alguém tem dúvida, pergunta? Está na hora de perguntar. Só para saber, a placa ela pode se mover de 0 a 90 graus, certo? Quem está falando é o Natan? Isso. Sim, Natan, é isso mesmo. A liberdade, o grau de liberdade dessa placa é de 0, considerando o 0 aqui sobre o normal, né? Sobre o eixo normal. E o 90 graus com essa linha tracejada aqui, limitada a essa linha tracejada que está aqui. Então, ele pode variar de 0, quando ele está sobre a normal, até 90 graus. Seria isso mesmo. Esse é o limite de tetra que você pode variar nesse sistema. Alguma outra dúvida? Lucas, eu tenho uma dúvida. Desculpa, quem está falando? Alice. Sim, Alice. Você comentou em um dos tópicos que é para fazer no relatório, você falou que a modelagem computacional não vai ser feita agora. Não, Aí, porque aqui em cima eu falo sobre programar, mas eu não pedi a programação. Nós vamos fazer isso na próxima aula. entendi. Mas para que dia que é essa atividade mesmo? Para a próxima aula. Mas aí a gente vai te entregar Não. tudo. Não. Vou falar disso agora, Alice. O que acontece? Próxima aula, gente. Qual que é o ponto de partida? O ponto de partida é a equação diferencial que vocês chegaram. Então, vocês não me entregam relatório, vocês não vão me entregar nada. Mas a discussão começa no final dessa prática. Relatório só daqui 3 semanas. Que o relatório vai pegar a prática de hoje e a prática da próxima semana. Então, documento que vocês têm que me entregar só daqui 2 semanas ou 3 semanas. Não sei certinho, não. Eu acho que, se eu não me engano, é dia 6 de março que vocês têm que me entregar relatório. Só que a próxima atividade depende do resultado dessa atividade que eu estou passando hoje. Então, vocês precisam fazer. Vocês não precisam me entregar nada na terça-feira. Tá bom. Tá? É só isso daí, só para ficar claro. E se eu não fizer a terça-feira, eu vou conseguir acompanhar a aula? Vai! Você vai conseguir acompanhar a aula. Só que você começa a apertar a corda que está no seu pescoço depois para a entrega do relatório. Que aí vai acumular atividade e vai ficar muito apertado para as 2 semanas seguintes que você vai ter aí para fazer relatório. Ok? Então, eu peço que todos comecem a desenvolver o modelo, porque esse modelo, certo ou errado, tá? Ele passa a ser nosso ponto de partida para a próxima atividade, para a próxima prática. Ok? Tranquilo? Alguma outra dúvida? Tranquilo, obrigada. De nada. Eu queria saber se os relatórios você Desculpa quem tá falando. Natan de novo, sim? devolve com alguns comentários, tipo, podia melhorar isso ou aquilo, ou só devolve com a nota? Até os erros de português seu de vírgula eu vou te pretendo devolver corrigido, Natan. Então eu faço uma correção completa do relatório, principalmente desses primeiros aqui que a gente está começando, para que vocês não
propaguem esses erros, né, nos próximos relatórios. Entendi, obrigado. Alguma outra dúvida, pessoal? Pergunta? Deixa eu dar um recado aqui pelo menos para todo mundo, né? Que tá aqui, tá em teoria. O que acontece? Eu até esqueci de dar esse recado lá na primeira turma que eu dei aula, em G2. Vou conversar com o Walter hoje ainda e devo abrir uma atividade. Nós devemos abrir uma atividade para vocês, já relacionada à primeira lista de exercícios do Walter e relacionada ao trabalho de atividade, que é para essa semana agora. Então, contando aí de hoje até a próxima semana, eu vou definir essa data com o Walter. Vocês buscarem e apresentarem qual é o sistema que vocês vão trabalhar na lista de exercício no trabalho, porque vocês escolhem um sistema para fazer modelagem. Então, qual é o sistema? Então, eu devo abrir essa atividade aqui para vocês fazerem entrega, porque a gente tem que avaliar qual é o sistema que vocês vão pegar. Se o sistema é estável, se o sistema é instável, se o sistema é da ordem que a gente vai especificar lá, e por aí vai. Combinado? Então, só ficar atento que deve surgir essa atividade de hoje para amanhã, e a dupla tem que conversar e propor qual é o sistema que vocês vão estar modelando e estudando ao longo da disciplina, já que isso foi falado na semana passada. Então, já devo pedir, eu e o Walter já devemos pedir isso essa semana. Qual é o sistema que vocês vão modelar e analisar ao longo da disciplina. Ok? Ô Lucas, sobre esse sistema, você quer que faça algum documento para poder enviar para vocês, alguma coisa assim? Ô Jô, se a gente pedir nesse momento aqui, vai ser algo bem simples. Não justifica, para essa primeira resposta, você ficar escrevendo muita coisa. Talvez vai ser bem objetivo. O sistema é esse aqui. Eu vou olhar com o Walter e a gente vai pedir um mínimo, as informações necessárias para esse momento. Não, beleza, então. Beleza? Turma, então, se ninguém tiver dúvida, a aula está encerrada. Eu só vou conseguir, gente, postar o scanner do livro, eu imagino que na sexta-feira. Na sexta-feira eu devo ir no campus, então eu vou conseguir escanear o livro lá. Se alguém tiver o livro, esse exemplo que eu resolvi aqui durante a aula, quiser entender ele tá na edição 11 do livro do Dorff. E eu posto os vídeos aí o mais rápido que eu conseguir, de hoje para amanhã. Hoje eu tô cheio de reunião à tarde, eu vou ver se até amanhã eu consigo já postar o link do vídeo aqui com a gravação da aula, tá bom? Caso precisa repetir, alguém precisa voltar em alguma coisa. No mais aí é isso. Obrigado a todos, até semana que vem então. Boa semana, bom final de semana. Qualquer dúvida, manda e-mail, entre em contato aí. Abraço a todos, gente. Valeu. Obrigada. Até mais. Falou.